Olá a todos, meu nome é Júlio Melo, faço parte do Centro de Inovação Microsoft Pernambuco. Dando continuidade à série de videoaulas do Hyper-V, vamos falar um pouco mais sobre configurações avançadas do Hyper-V, consequentemente das máquinas virtuais também. Vamos lá? Bem, estamos no nosso Windows Server 2008 R2. Vou abrir meu console de gerenciamento do Hyper-V. Vou expandir aqui as duas máquinas virtuais que criamos na aula anterior. Tá ok? O interessante é que no painel de ações nós temos um item chamado Hyper-V Settings. São as configurações padrão do Hyper-V. Por exemplo, onde é salvo os HDs virtuais, os arquivos das próprias máquinas virtuais, sobre tarefa de as funções do teclado, tá? Você pode selecionar aqui, mudar as teclas para que saiam do seu campo de gerenciamento da máquina virtual para o seu host, usar as credenciais, você pode usar a própria que você está logando na máquina, deletar, resetar o checkbox, tudo isso é na parte do Hyper-V Settings, ok? Para estar mudando algumas configurações padrões que já vem quando é instalado o Hyper-V, certo? O interessante também é que na máquina virtual tem algumas configurações que vocês precisam estar utilizando. Perceba que quando eu clico fora da minha máquina virtual, esse campo fica em branco. Quando eu seleciono minha máquina virtual, aparecem algumas funcionalidades, como Connect. Quando eu clico em Connect, vai abrir a caixa de gerenciamento da máquina virtual. Tá? Aqui eu posso estar ligando, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Ó. Por exemplo, posso estar entrando nas suas configurações, que, por exemplo, Ctrl+O vai abrir essa configuração. Tá? Então, te dá um resumo de ações que você pode entrar nas configurações. Pode iniciar a máquina virtual, tirar o snapshot, que no caso do snapshot, tu tira tipo um backup, não é bem um backup, tá? Tu tira uma foto, em português a tradução fica instantâneo, tu tira uma foto do que está sendo feito no teu servidor, tá? Demora um tempinho, e se der algum pau no seu servidor, você pode estar voltando aquela foto anterior que você tirou, ou aquela configuração. Então todo o erro que estava dando, provavelmente não dará novamente, que antes de você ter feito a configuração, vai voltar. Tá? É tipo o voltar ao passado do Windows XP, Vista, parecido, só que com tecnologia diferente. Tá ok? Posso exportar a máquina virtual, renomear, deletar. Tudo isso no Action Pane é no painel rápido, tá? Porém, eu quero mostrar a parte de configurações de máquina virtual. O interessante é que eu tenho aqui meu Windows Server 2008 R2. Se eu quiser abrir a outra máquina virtual, que eu tenho aqui uma nova máquina virtual, eu não necessariamente preciso fechar, clicar com o botão direito em propriedades ou clicar em settings para estar alterando a configuração de uma máquina virtual para outra. Eu posso estar utilizando essa seta aqui, tá, para estar mudando, usando essa para estar atualizando ou utilizando esse guia da máquina. Por exemplo, eu vou clicar no Windows Server 2008 R2. Então, o que acontece? Em Add Hardware, eu posso adicionar um drive SCSI, um Network Adapter, uma outra placa de rede, tá? Posso também adicionar uma placa de rede Legacy, que é muito utilizada para Linux e para boot PXE. Quando você vai instalar um sistema operacional via PXE, é necessário você utilizar esse tipo de placa de rede. A BIOS eu posso selecionar aqui para já ligar com um lock, mudar a ordem de boot. Memória eu posso também estar utilizando, lembrando, eu só posso estar aumentando ou diminuindo se a máquina virtual estiver desligada. Tá? Processador, mesma coisa, eu posso estar adicionando de 2, 3, 4, 3 impossível, né? Mas 4 processadores, eu posso estar colocando, o Hyper-V suporta até 4 processadores. Posso estar utilizando métricas para o meu processador também, para reservar, certo? Em HD eu posso estar adicionando um disco, posso estar adicionando um DVD, tá? Um drive mesmo, certo? Aqui eu tenho posso estar fazendo isso sem problema algum. No meu caso eu tenho um HD e um DVD, tá? Posso adicionar um dispositivo SCSI. Tem aqui minhas configurações de placa de rede, não tem nenhuma, tá? Eu posso deixar ela não conectada, posso atribuir uma placa de rede a ela, tá ok? Posso deixar o MAC dinâmico ou definir o MAC address que eu quero utilizar. Lembrando que eu posso também habilitar a VLAN, tá ok? Deixar aqui dinâmico, posso estar redirecionando com 1, com 2, utilizar o disquete, arquivos de disquete, na verdade. O interessante é essa parte de gerenciamento aqui na parte inferior.
Tá? Clicando em Name, eu posso colocar na descrição para estar de melhor visualização na minha máquina virtual. Nesse campo aqui, ó, New Virtual Machine, vai dar umas informações a mais, como por exemplo, Windows Server 2008, servidor principal do ADDS. Um exemplo, tá? Só para ficar com a informação a mais. Tenho aqui Integration Services, que são componentes importantes para o funcionamento da máquina virtual com a máquina real, tá? Que você pode estar adicionando ou não. Eu tenho uma pasta padrão do Snapshot, também você pode estar utilizando, modificando, tá? Vou falar um pouquinho mais de Snapshot mais na frente. Isso aqui é interessante. As ações quando iniciam automaticamente. É interessante que quando se utilize, tá, o AD ou banco de dados, você marque essa opção para que ele inicie primeiro, tá, do que o seu sistema operacional. Então, dessa forma, o seu host inicia, tá, mas sua máquina virtual vai ser iniciada primeiro, tá? Porque o AD necessita estar em pé primeiro para estar distribuindo as contas dos usuários e o banco de dados também, tá, ok? Tem outro item interessante, é quando tua máquina virtual para, tu vai desligar, tá? Interessante é que por padrão ele salva a máquina virtual. Lembrando que banco de dados, AD, é interessante que você habilite essa opção para desligar o sistema operacional, tá? Que no ato de salvar pode corromper a base de dados, certo? Aqui seria desligar da forma bruta, não é interessante. Interessante mesmo você desligar corretamente, marcando essa opção. Sempre utilizar essa opção para banco de dados e o AD, ok? Para não corromper a base de dados. Essas são algumas configurações da sua máquina virtual, ok? Eu vou fechar aqui da aplicar, vai dar toda a configuração, dou ok, ó, clico aqui, já me diz uma notazinha, servidor principal da DDS, para facilitar. Interessante, ó, que a gente viu, vou abrir aqui minha caixinha de console da máquina virtual. Esse botão vai ligar minha máquina virtual. Ligando, eu posso acessar normalmente, como se fosse um computador, tá? Ó, deixa ele iniciar. Temos algumas opções nele para abrir o padrão, as configurações padrões, tá? Que é Ctrl O, que a gente viu agora há pouco. Podemos sair dessa tela de gerenciamento, tá? Clicando em Connect ou duas vezes abre novamente. Em Action eu posso dar o Ctrl Alt Del, posso desligar forçadamente, posso desligar da forma correta, posso salvar, que é interessante, posso pausar, resetar, tirar o snapshot. Isso aqui é super importante, pessoal. O Integration Service. O que acontece? Toda vez que é instalada uma máquina virtual, certo? É interessante que você instale essa funcionalidade do Hyper-V. Para que ele funcione corretamente. Sua máquina física, o seu host, com suas máquinas virtuais. Por exemplo, eu vou clicar, deixa eu minimizar aqui, eu vou clicar na minha máquina virtual, certo? Percebam que meu mouse sumiu, eu não mexo mais. Para que eu possa ter acesso a ele, eu preciso clicar aqui, ó, tá informando aqui embaixo, Ctrl Alt e seta para a esquerda, ele solta, tá vendo? Quando se instala o Integration Service, no Windows, tá? Por exemplo, você clica, pode clicar fora, mover o mouse tranquilamente, você vai ter todos os componentes necessários do seu host instalado na sua máquina virtual. Temos mídia, onde podemos estar inserindo um DVD, podemos estar capturando o seu disco físico, ou adicionar um ISO, tá? Para fazer a instalação do sistema operacional. Tem também aqui, você visualizar em tela cheia. Tudo isso você pode estar vendo na sua tela de configuração de gerenciamento da máquina virtual. Vou fechar aqui minha máquina virtual. Interessante, ó, fechei, mas continua rodando. Você vê a porcentagem em CPU, você vê a memória e o tempo que ela está ligada. O interessante é, clicando com o botão direito, eu tenho essas mesmas opções, certo? Com um item a mais, que também tem lá o Snapshot, que eu vou falar um pouquinho mais na frente quando tivermos um sistema operacional instalado. Espero que tenham gostado e até a próxima.